Eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre união estável. Claro que eu estou um pouquinho fora do meu meio aqui, né, que eu sou advogada de direito de família com previdenciário, então eu vou falar um pouquinho da pensão por morte para a união estável. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da união estável bem rapidamente, até porque não é o foco dessa palestra. Ela, no Código Civil de 1916, ele omitia quanto às questões extramatrimoniais, proibiu inclusive doações. Entretanto, surgiu a indenização por serviços domésticos para a chamada concubina até então. A súmula 380 do STF, ela é de 1964, e ela falava sobre a sociedade de fato, que, quando comprovada, a existência seria cabível à dissolução com a partilha dos bens comuns, desde que comprovada a ajuda mútua, que não era muito fácil acontecer. No ano de 1988, com a Constituição Federal, ficou reconhecida a união estável como entidade familiar. Obrigada, doutor Jorge. Obrigada. Como entidade familiar. Entretanto, não existia nenhuma lei esparsa que pudesse realmente fazer essa previsão. Surge, então, em 94, a Lei 8.971, que falava o que eram os companheiros. Entretanto, eles deveriam ter mais de 5 anos de convivência, podendo ser reduzido com a existência de filhos. 2 anos depois, essa lei se tornando inócua, já restou pela Lei 9.278 que não haveria tempo nem prole, sendo a convivência duradoura, pública, contínua, com o objetivo de constituir família e colocando a vara de direito de família para litígios. Também tirou aquela efetiva participação e comprovação dos companheiros. No Código Civil de 2002, então, a união estável é a entidade familiar entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. Esse artigo ele é chave, porque, além de ele falar qual é a definição, ele traz também os requisitos, que são a dualidade de sexos, que já não tem mais em razão da DPF 132 e da ADI 4277, a publicidade, porque não existe união estável que seja de maneira furtiva, a continuidade, que é o ânimos de permanência e definidade, não existe união estável como namoro ioiô, vai e volta, a estabilidade, que ele deve ser duradouro, entretanto, não há período, não há tempo para isso. O objetivo de constituir família ele é o principal e mais subjetivo de todos, que ele é fruto de um raciocínio silogístico. Funcionou. A gente entra, então, na parte da Previdência. O que é a união estável para a Previdência? No site, eles já colocam o que seria a união estável, que muito se assemelha ao Código Civil, como vocês podem ver. Um minutinho, vou pegar aqui. A convivência pública, contínua, duradoura entre ambos, com a intenção de constituição de família. Eles colocam também a portaria MPS 513, que prevê a união estável homoafetiva. Porém, essa união estável deve ser comprovada. Com o casamento é muito fácil. O casamento é um ato formal, é um ato solene. É muito fácil comprovar um casamento somente pela certidão. A união estável já não é tão fácil assim. A Previdência, talvez, acredito que o intuito de facilitar isso, criou um rol do que seriam os documentos capazes de comprovar o que é uma união estável. E elencou 16 pontos. Mas não é um rol taxativo, porque o último ponto fala quaisquer outros documentos que possam levar à convicção de fato a ser comprovado. Ele fala ainda que, se você não tiver 3 desses requisitos, se tiver somente um, você pode pedir que seja feita uma justificação administrativa. A justificação administrativa nada mais é que um procedimento que é oportunizado ao interessado para que seja suprida essa insuficiência de documento, mas ela tem 2 requisitos para que possa acontecer. O primeiro delas é um indício de prova, ou seja, deve haver pelo menos um daqueles documentos listados no rol de 16, e ele tem que ter no mínimo 3 e no máximo 6 testemunhas. A prova testemunhal somente para comprovar a união estável não é possível. Eu trouxe aqui um exemplo de como isso é feito dentro da Previdência, dentro do INSS.
é feito um procedimento de justificação administrativa, bastante simples, onde eles reconhecem, ali na última linha, reconhecendo a união estável entre e entre. Aqui houve um documento, foram ouvidas 3 testemunhas, e eles chegaram à conclusão de que existia uma união estável. O curioso desse caso é que essa pessoa já havia falecido e outra pessoa já estava recebendo o benefício, a esposa, que ele não havia se divorciado. Então, a esposa e a companheira passaram a integrar esse polo. Entretanto, se formos para a esfera judicial, temos que a jurisprudência em tese, que é veiculada pelo STJ, número 50, ela é de fevereiro de 2016, ela fala que compete à Justiça Federal analisar, incidentalmente e como prejudicial de mérito, o reconhecimento da união estável nas hipóteses em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário. Isso é consolidado já pelo STJ. Entretanto, mais um caso interessante, eu fiquei em dúvida entre trazer casos que são o comum ou esses casos que são realmente quando as coisas não dão tão certo. E eu achei esse próximo caso bastante interessante, é um caso do escritório, no qual, não passou de novo, na Justiça Estadual foi feito um acordo com essas cláusulas que estão aí descritas, é uma união estável homoafetiva, em que não foi reconhecido expressamente, entretanto, foi feita a partilha e abriram mão do patrimônio, apartamento, carro e veículos, deixados, né, por fulano de tal. O companheiro Supersti, portanto, ele ingressou com essa ação na Justiça Estadual e ele não teve esse reconhecimento feito expressamente. Quando ingressada com a ação na Justiça Federal, para que fosse dado esse benefício, foi entendido que isso deveria ter sido reconhecido pela Justiça Estadual, como se isso houvesse realmente sido conhecido pela Justiça Estadual. Porém, não foi expressamente. Por isso, surgiu o embate da exceção de incompetência de quem que deveria ser, dessa Justiça Estadual, que já analisou esse caso de reconhecimento, ainda que não o tenha reconhecido, ou da Justiça Federal, que é quem diz o STJ que deve reconhecê-lo. E essa é uma das decisões, que fala que deveria ter sido feito pela Justiça Federal. Não tendo sido feito, vou pegar aqui. De outra parte, nos casos que a concessão de pensão previdenciária por morte de companheiro, não há impedimento que a Justiça Federal analise a existência da união estável, se a Justiça Estadual não o fez. A Justiça Estadual, nesse caso, ela não o fez. Então, seria caso da Justiça Federal realmente, porém, a parte contrária alegou a incompetência, e esse caso ainda está no STJ para ser reconhecida ou não reconhecida essa união. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a todos. Foi bastante breve. Eu quis trazer mais essa pensão por morte na união estável. Agradeço bastante o convite da Comissão de Direito Previdenciário. E obrigada a todos. Uma boa noite. Espero que curtam.